Senhor presidente, o que me traz à tribuna nesta tarde é mais uma indignação que toda a nação sofre. Como já foi dito aqui, as medidas de ajustes econômico apresentadas pelo governo federal são, na verdade, mais um pacote, mas não um bom pacote. Um pacote de maldades contra o povo brasileiro que não tem nenhuma responsabilidade sobre os demandos, sobre a inabilidade administrativa do governo federal. Senhor presidente, também repito que vivemos uma crise fiscal, econômica e até orçamentária. Acredite que o governo foi capaz de ter essa criatividade, criar uma crise orçamentária. Vivemos também uma crise inflacionária, vivemos uma crise política, vivemos uma crise de crédito, de confiança. Vivemos, pior do que tudo isso, uma crise moral, uma crise pela falta de zelo, de responsabilidade da condução da coisa pública. Ontem, como já foi dito também, os ministros da Fazenda e do Planejamento vieram a público para explicar as medidas para equilibrar ou tentar equilibrar de novo a economia brasileira. Como o adiamento do reajuste do salário do funcionalismo de janeiro para agosto, mais uma maldade, a suspensão dos concursos públicos, a eliminação do abono de permanência, o corte de salários de servidores que recebem acima do teto, a redução de gastos com aluguéis, manutenção, passagens diárias, cortes no PAC, o governo vai tirar mais dinheiro do FGTS para bancar Minha Casa Minha Vida. Também quer o governo direcionar as emendas parlamentares, como disse aqui o senador Ataíde, obrigatórias para o programa. Na saúde também quer usar o dinheiro das emendas para cumprir gastos obrigatórios. Na agricultura vai cortar recursos para a garantia dos preços mínimos. Portanto, o que podemos observar nesse pacote de medidas para o corte de gasto, que o ministro Levi chamou de cortar na carne, representa apenas 39%, onde a maior parte do recurso, mais de 60%, virão mesmo da arrecadação de mais tributos, do aumento das receitas. Cerca de 42 bilhões graças à redução dos benefícios e o aumento de impostos, como a volta da famigerada CPMF, ou seja, 2/3 do pacote vem de expectativa de receita e apenas 1/3 de cortes de despesas. Sinceramente, senhor presidente, isso é inadmissível e se trata de mais uma perversidade. Como pode ser aceitável que o governo, que aí está, pede mais uma vez ao povo que pague essa conta? Somos um dos países com maior carga tributária do planeta. Quando se avalia a relação entre carga tributária e a qualidade dos serviços públicos, ficamos, neste estudo específico, na 30ª colocação, atrás de vizinhos países como o Uruguai, que se encontra na 11ª colocação, e atrás da Argentina, que se encontra na 19ª posição. Nessa proposta indigna, o governo defende o retorno da CPMF, o velho e malfadado imposto do cheque, como é conhecido popularmente. Só que agora incidindo sobre todas as operações bancárias, saque, transferência, em cada compra que todos nós faremos, terá a cobrança de 0,2%. Segundo o governo federal, o dinheiro será destinado para diminuir o déficit da Previdência. Déficit este gerado ao longo dos últimos anos, com toda certeza, pela falta de gestão das contas públicas e, mais uma vez, os brasileiros terão que pagar essa perversa conta. Entretanto, o absurdo não para por aí.
o governo espera arrecadar só em 2016 32 bilhões com a CPMF e não pretende dividir nada com estados e municípios. Portanto, toda a arrecadação deverá ser proposta e ficar com o governo federal. Senador Eduardo Amorim, no momento adequado, queria pedir uma parte à Vossa Excelência. Pois não, senador Paim. Mas ainda, pela proposta do governo, outro aumento da carga tributária, que é o imposto de renda da pessoa física sobre os ganhos de capital, quando o contribuinte que vender um bem a partir de R$1 milhão. Quanto mais caro o bem, maior será a alíquota, que vai variar de 15% a 30%, onde a expectativa é arrecadar mais de R$1 bilhão e 800 milhões de reais. É simples perceber que nessa proposta o governo corta muito pouco na própria carne. A maior parte é direcionada a recursos de terceiros, mais uma vez, metendo a mão no bolso, no orçamento do cidadão brasileiro. Não se pode cobrar da população brasileira que não aguenta mais pagar tantos impostos, que já está sacrificada e extremamente sofrida. Que pague essa conta do desequilíbrio gerado pela falta de planejamento, e é o que a gente assiste. Improvisos e mais improvisos e mais improvisos o tempo todo. Contudo, senhor presidente, o pacote de más notícias vão além, não param por aí. A semana começou com a notícia de que as projeções para o PIB, Produto Interno Bruto, em 2015, pioraram de acordo com o levantamento divulgado pelo Banco Central e deve registrar o resultado de menos 2,55%. A alta de 9,8% na inflação de 2015. Isso o que o Banco Central diz, senador Paim. Mas, com certeza, nas feiras, nos supermercados, a inflação já passa de 2 dígitos. O dólar, colegas senadores, com o anúncio do pacote fiscal do governo, registra uma valorização de 1,3% e já está cotado para R$ 3,86 para a compra e R$ 3,86,80 para a venda. Hoje, o real é a moeda que mais perde valor no mundo frente ao dólar. E o que dizer da caderneta de poupança, que terá em 2015 a primeira perda real desde 2002, do desemprego, que com certeza deve passar a casa de 1 milhão de desempregados este ano, já que é, infelizmente, uma realidade para muitas famílias brasileiras. Onde essa crise vai nos levar, senhor presidente? Com certeza, o que nos parece é que não chegamos ao fundo do poço. Estamos nessa direção, nesse sentido, mas não chegamos ainda ao fundo do poço. Pois não, senador Paim? Senador Eduardo Amorim, eu estou tão preocupado como estão hoje todas as centrais sindicais, todas as confederações, todo o movimento social com o pacote ora apresentado pelo governo. E Vossa Excelência lembra, eu tenho um dado aqui que diz o seguinte, devido à sonegação, 1/4 de tudo aquilo que deveria ser arrecadado desaparece. Corresponde isso a mais ou menos 415 bilhões. E o governo diz que vai afastar aqueles funcionários da Receita Federal que já estejam aposentados. E eles mesmos, porque não vai pagar mais aquela pequena ajuda que eles têm depois de aposentado, eles mesmos vão pedir para sair. Consequentemente, nós que precisaríamos de mais 1.000 funcionários na Receita Federal para combater a fraude, a sonegação, enfim, o desvio de verba, o roubo, teríamos, no mínimo, 500 desembarcando da Receita e, com isso, a fiscalização diminuindo ainda mais. Então, não dá para entender, quando a palavra de ordem deveria ser aumentar a fiscalização. Os próprios sindicatos da Receita Federal nos dão um dado, se eles tivessem funcionários suficientes para fazer a devida fiscalização, daria para diminuir os impostos em até 28%.
aí não dá, não casa, não fecha. E só para concluir, e não me digam que o regime geral da Previdência está falido e que é para lá que nós temos que ir aportar mais recursos. Não é verdade. Todos os anos a gente divulga aqui os dados da Anfip. O superávit, em média, é 50 bi, apesar da desonegação que houve. Então, o ministro Levi estava mal informado quando ele argumentou, dizendo que aumento do imposto via o CPMF seguia para o regime geral da Previdência. Não é. Lá tem superávit, apesar da desonegação que fizeram, totalmente equivocada, dos 20% que o empregador pagava sobre a folha e passou a pagar meio, 1,5%, e a ampla maioria passou a pagar 0%. E assim mesmo, se pegar o ano de 2014, nós vamos ver que o regime geral da Previdência deu um superávit de em torno de 50 bilhões de reais. Por isso, vamos ter que defender e debater com profundidade essa questão, para que, mais uma vez, quem pague a conta não seja o aposentado e o assalariado brasileiro. Senador Paim, o que Vossa Excelência nos fala e nos comprova são os equívocos tomados constantemente, lamentavelmente, pelo governo. Estamos aqui para ajudar, para lutar por um Brasil melhor, mas é impressionante como o governo comete equívocos e vai pelo caminho mais fácil. Vai buscar sacrifício de quem não tem como tirar mais. Cortar do seu orçamento, que é o orçamento das famílias brasileiras, sobretudo dos mais pobres que estão ficando desempregados. O senhor nos traz comprovações dos equívocos, das medidas tomadas de forma errada por parte do governo, e eu mesmo ouvi do ministro Gabas que a previdência urbana ela não é deficitária. O que o governo vem com isso, na verdade, é buscar a desculpa de que é para a Previdência, quando, na verdade, esse recurso é para tapar outros buracos, outros rombos. E as medidas ontem anunciadas pelo governo, à exceção, com certeza, de um grupo seleto, à exceção dos banqueiros, foram mal acolhidas por setores da sociedade brasileira. O país deverá pagar este ano mais de 80 bilhões de juros, porque a dívida pública cresce ano a ano, com certeza, enriquecendo os ricos e empobrecendo mais ainda os pobres. A sensação que tenho é que estamos caminhando no rumo e na direção do fundo do poço, como já disse. A cada dia que passa, o governo vem perdendo a confiança, o crédito, junto ao povo brasileiro, junto às instituições e junto às agências de risco, como se comprovou. Senhor presidente, colegas senadores, repito, temos no Brasil a maior taxa de juros do planeta e, infelizmente, os juros continuam aumentando neste país. E aqui fica a pergunta que fiz ao ministro-presidente do Banco Central. Como médico, questionei ao presidente do Banco Central, o remédio não está além da dose, não está matando o paciente, que é a economia brasileira e o povo brasileiro? A dosagem não está excessiva? Temos mesmo que pagar esses juros? Só mais alguns instantes. Só tem esse remédio, porque todas as vezes que a inflação aparece, o que a gente sempre escuta é que o Banco Central vai se reunir e, com certeza, vai aumentar taxas de juros. Só tem esse remédio? Será que isso não é um retrocesso? Porque todas as vezes que aumenta a taxa de juros, aumenta a dívida pública. Com certeza, os banqueiros ficam muito mais ricos e os pobres e os trabalhadores desse país ficam mais pobres. Esse não seria um ciclo vicioso? O efeito colateral não estaria sendo mais prejudicial, mais malévolo, mais perverso do que o próprio remédio? Precisamos agir, é fato, porém com responsabilidade, sobretudo com o nosso povo, com a nossa gente. Esse país tem jeito, o jeito passa pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Que o governo tenha atitudes mais responsáveis, que pense nos mais necessitados desse país e que não enriqueçam tanto
os já enriquecidos que, com certeza, se aproveitam deste país. É só, senhor presidente. Muito obrigado.